que a ceia é uma proclamação do Evangelho. E está confirmado aqui no que diz essa palavra. E esse é o maior motivo para nós participarmos desse momento. É um momento que gera em nós o ensino, que nos ativa a uma atividade ou que nos ativa a um trabalho que, sobremodo, foi colocado pelo Senhor nosso Deus, que é a evangelização. Em nosso meio, nós temos pensado que essa evangelização, que podemos alcançar muitas famílias dentro de nossas casas, tem sido respondido pelo trabalho que buscamos realizar em pequenos grupos dos PGMs. Então, pensa você que o evangelho ou que o evangelismo da igreja, ele pode ser um grande movimento, segundo esta palavra do apóstolo Paulo. Um grande movimento em nossa cidade, em nossas ruas, um grande movimento como uma força de expressão daquilo que o Senhor Jesus está dizendo, que é uma mensagem poderosíssima de transformação, de salvação. E nós estamos sendo chamados para essa proclamação do Evangelho. Somos levados para dentro desta atividade que é o poder de Deus que será ou que está sendo anunciado. E nós celebramos então nessa manhã, nesse culto, a ceia do Senhor. Não é a Santa Ceia, é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um memorial da morte, da ressurreição, da promessa da volta de Jesus, porque foi isso que Paulo disse. Então nós estamos celebrando, e a Bíblia ela lembra que todas as vezes ela usa esta expressão: todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, proclamamos a morte do Senhor até que Ele venha. Então é uma proclamação que nós estamos fazendo. Estamos deixando para o mundo presente, as pessoas presentes, que Jesus vai voltar, que Ele é o Salvador, que Ele é o Senhor. E nós temos esta responsabilidade presente. Mas, quando falamos da ceia como memorial, pensamos que a ceia é só uma lembrança. Mas a ceia não é só uma lembrança. Ela também é um anúncio público. Ela é um anúncio comunitário de que o Senhor Jesus é a razão da nossa fé. E eu e você então fazemos isto de maneira que, em alto e bom som, a nossa comunidade conheça a razão da nossa fé. Conheça Jesus como Senhor e Salvador pessoal. E isso nós fazemos com toda a alegria. E eu pergunto a você, como é que você está vivendo essa proclamação lá fora, já que é uma realização comunitária, é uma realização pública e é uma realização individual? Como é que você está vivendo isso lá fora? Eu fico imaginando quando Jesus voltar, que nós haveremos de prestar contas e o sangue de muitas pessoas serão requeridos das nossas mãos. A Bíblia diz isto. E como é que você comparecerá diante do trono de Cristo sem que tenha levado alguém ao Senhor Jesus como Salvador pessoal? O Senhor nos incumbiu dessa tarefa. Conta-se uma história que Jesus, quando chegou ao céu, então o Pai perguntou: e o seu trabalho lá na terra? Como é que ficou? Eu deixei lá com os discípulos. E o Senhor então disse: e se eles falharem? Jesus respondeu: então tudo estará perdido. É claro que é uma história criada pela imaginação humana para mostrar
que se nós falharmos, tudo estará perdido. Então cabe-nos a responsabilidade de transformar essa mensagem enriquecedora para a sociedade onde nós vivemos. E é muito prático, além desse respaldo bíblico que nós temos, transformar essa mensagem bem trabalhada, com leveza, com oportunidade das pessoas, os seus vizinhos irem até a sua casa, tomar um café com você, bater um papo e sair de lá com o Evangelho da Graça no coração. Igrejas que entenderam este propósito, elas têm o seu batistério molhado, elas têm pessoas salvas e redimidas a cada domingo, ela tem gente que aprende a depender exclusivamente do Senhor Jesus, porque estão em lares estudando a palavra de Deus. E tornou-se mais fácil também, porque antes a gente ia para a rua sozinho e ficava cercando as pessoas, e muitos até mesmo xingavam, protestavam, e teve cristãos que até apanharam. Mas hoje nós levamos os nossos amigos às nossas casas para o estudo da palavra de Deus. Fica fácil para os cristãos esta oportunidade. E o nosso alcance, então, está na nossa rua, na nossa porta. As casas estão ali, as pessoas estão ali, e elas são levadas a conhecer Jesus, e faremos isto até que Ele... E se Ele voltar e você não tiver feito isso? Já pensou no prejuízo que muitas pessoas tiveram, porque eu e você nos omitimos de ir até as pessoas ou de trazê-las até nós, para que conhecesse Jesus como Senhor e Salvador pessoal? Esse versículo que nós lemos, ele então diz assim, o versículo 26, a parte dele, todas as vezes que comerdes. Uma linguagem rebuscada, a nossa linguagem diz assim, todas as vezes que nós viermos comer, ou que estamos comendo, isso indica uma repetição regular. Nós comemos todos os dias. E tem gente que come o dia todo. Então é algo regular. É algo que acontece sistematicamente. Então todas as vezes que nós comermos, nós estamos proclamando Jesus, e não pode ser diferente disso. É o que a palavra está nos ensinando. Ensinar a mensagem do Evangelho deve ser algo constante. Precisamos oportunizar o Evangelho para as pessoas que estão ao nosso alcance, do nosso conhecimento. E não basta anunciar uma vez, mas sempre. Porque o mesmo diz assim, anunciais a morte do Senhor. Anunciais, ou seja, é algo sempre. Porque a expressão, o aspecto do verbo, diz que eu não paro do anúncio. Eu continuo anunciando. Eu sigo anunciando. Eu permaneço anunciando, eu estou anunciando e eu não paro de anunciar. Esse é o aspecto do verbo. E o pão e o cálice, então, pregam a mensagem central do Evangelho. Porque o pão e o cálice falam de Jesus. Ele que morreu por nós. Ele que deu a sua vida. Ele quem ressuscitou. Ele quem fez declarações bombásticas como aquele que vier a mim,
de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Vocês creem nisto? Então nós estamos diante de uma mensagem que nós cremos poderosamente, e esta mensagem mostra que Jesus morreu por nós. Quando nós nos silenciamos, então nós colocamos vidas em risco, vidas que importam para Deus, vidas que importam para o Senhor Jesus. Ele quer salvá-las. O meu silêncio coloca tudo isso em risco. Até mesmo a presença da igreja na comunidade fica em risco, porque eu e você nos silenciamos diante da poderosa pregação do Evangelho. E acaba sendo algo discrepante para a nossa vida por causa da nossa função como servos de Deus, como discípulos do Senhor. O discípulo é aquele que faz aquilo que Jesus pediu. Muitos cristãos se aborrecem quando, você não é um discípulo. Por que eu não sou discípulo? Eu sou crente. O crente, discípulo é aquele que faz. Nós seguimos o nosso mestre, então nós fazemos aquilo que ele mandou. E, portanto, fica dissonante para nós, como porta-voz da boa notícia, nós não pregarmos a notícia. E aí vem a nossa reflexão. É hora de nós, então, assumirmos o momento de pregar até que ele venha, é a palavra. E o texto é quem diz, até que ele venha. Isso é futuro. O Senhor virá. Ele não veio. Veio pela primeira vez. A segunda vez ele virá. Nós estamos aguardando a volta de Jesus. Quantos aqui estão aguardando a volta de Jesus? Pois é, nós estamos aguardando. Jesus vai voltar pela segunda vez. Ele vem ao nosso encontro. Aqueles que aguardam a volta de Jesus, eles de fato estarão presentes ali para ver com grande poder e grande glória. A palavra lá no grego fala duname, de dinamite. É que dá origem à palavra dinamite. Para que serve uma dinamite? Você fica perto de uma dinamite na hora que põe o fogo nela? Pois é, quando Jesus voltar, o duname, o poder será explosivo. O mundo verá a glória e o poder de Deus sendo manifesto. Então, duname é o poder que vai abrir este mundo para o encontro com o Senhor. E o doxa é a glória. Nós não resistiremos diante do fulgor da glória de Jesus que vem. Eu aguardo por esse dia, porque nós somos enxovalhados, envergonhados. O mundo tem se levantado contra o povo cristão, contra a igreja, e tem tentado destruir a palavra de Deus, mas naquele dia todos eles se dobrarão, os seus joelhos serão quebrados, porque se jogarão com tanta força no chão que arrebentarão seus ossos, diz a palavra, porque não resistirão diante da glória e do poder de Jesus. E aqui nós estamos vendo o futuro. Jesus voltará. Isso é certo. Ninguém muda esta afirmativa do Senhor. É certo. Jesus, ele virá gloriosamente. Não é uma vinda pífia, vergonhosa, mas é algo que vai abalar as estruturas do mundo. Os poderes presentes do mundo serão jogados por terra. E Jesus estabelecerá o seu trono. Mas até aquele dia em que Jesus vai voltar, nós temos a missão de pregar o Evangelho. Essa palavra precisa ser realizada. Nós, enquanto igreja, precisamos sim
levar as pessoas ao impacto do Evangelho de Jesus Cristo. E como nós podemos fazer isso? A minha perspectiva é que tenhamos uma maneira mais fácil, talvez, ou de maior apoio um dos outros, que não vai ser você sair para as ruas em busca de alguém, mas você abrir as casas para que as pessoas possam vir e serem evangelizadas. No aconchego do seu lar, de uma palavra de poder, de uma palavra de graça, que é a palavra do Evangelho de Jesus Cristo. Esta palavra, ela é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. E como crerão se não há quem pregue? Como crerão se você não se envia para que as pessoas possam ser alcançadas pela sua simpatia, pela sua alegria, pela certeza da sua salvação, pela sua fé? Então nós precisamos estar presentes em situações como essas. Eu tenho, irmãos, por causa e efeito, que a ceia é a expressão disso em movimento. Esse ato que nós estamos tendo aqui, este ato simbólico, ele é uma representatividade viva daquilo que nós somos durante a semana, durante as horas do dia, durante o mês. Então esse momento é um momento de grande celebração, porque eu e você estivemos com os pés no lagar, estivemos com as mãos no arado, estivemos envolvidos com a seara, para colher os frutos que estão brancos para a ceifa. Quando os discípulos iam chegando diante, que viam, então eles viram o campo, e aí a palavra veio: os campos estão brancos para a ceifa, porque olharam e viram então que estava tudo amadurecido, tudo na hora de colher, e se não colhesse, o tempo ia passar e seria perdido. Eu fico imaginando que Jesus está voltando, e nós estamos olhando os campos prontos para a ceifa, e se nós não colhermos estes frutos, se perderão. Uma vida perdida, o inferno ganha. Uma vida salva, o inferno perde. E a diferença, quem faz somos nós. Nós que compreendemos, que recebemos este Evangelho para isso. E o Evangelho, ele então é anunciado. Ele é anunciado na comunidade, pela comunidade evangélica. E isso é um movimento, quando anunciamos, é um movimento para fora. A igreja, ela tem seu sentido para fora, chamados para fora. E muitos de nós somos chamados para dentro. Gostamos de estar aqui, gostamos dos bancos, gostamos de ver o piano tocar, os músicos tocarem, gostamos de ver as pessoas. Tanto é que a gente bate palma quando essas coisas acontecem, porque nós gostamos daqui. Se é no frio, as paredes nos protegem. Se é no calor, ligamos o ar-condicionado. Nós gostamos de estar aqui. Mas o local que nos desafia mesmo como servos de Deus é lá fora. O mundo lá fora está esperando que eu e você entremos lá e tiremos de lá pessoas como você tira brasas vivas do fogo. Alguém aqui já teve fogão a lenha em suas casas? Então você sabe, quando você coloca os pedaços de paus no fogo. Meu pai e a minha mãe dizia:
assim, não, essa madeira não pode queimar não, porque ela causa confusão em casa. Esqueço o nome da madeira. Aí não podia cortar aquela madeira, não podia botar no fogão, porque coisa de crendices, né? Porque se queimasse aquela madeira, causava confusão em casa. Quando a minha mãe se converteu, ela disse, não, pode queimar, não tem problema não. Ficou mais fácil porque tinha muito daquela madeira e então queimava. Nós temos uma grande oportunidade de ser aqueles que tiram tições como brasas vivas do fogo, ou seja, pessoas que estão lá sendo destruídas, e você busca, trabalha, e quando você trabalha uma pessoa no mundo, que você traz essas pessoas. Eu sempre gostei de levar ao batistério, quando vou batizar uma pessoa assim, você que trabalhou com ela. Alguns protestam, mas eu gosto de fazer isso, porque você ganhou, você trabalhou, você trouxe, você ensinou, você desenvolveu. Então, vai com o pastor, para que aquele momento seja um momento lindo na vida daquela pessoa que está sendo batizada. Nós, então, temos o Evangelho para ser anunciado como um movimento para fora. Lá fora estão aquelas pessoas, semelhante da igreja de Jerusalém, que em Atos diz assim, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiu o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Olha, que grande movimento era na igreja de Jerusalém. Eu fico imaginando aqueles cristãos como um formigueiro nas ruas de suas cidades. Não eram ruas asfaltadas, não eram ruas calçadas, não eram ruas que empresas do governo faziam limpezas, eram empoeiradas. Eles certamente não tinham tênis, não tinham botas, tinham sandálias, mas estavam ali. Que coisa linda esse formigueiro cristão. E os cristãos, aqui diz o texto que em comunhão eles partiam o pão de casa em casa. Partir o pão é bom, né? Nós gostamos de tomar café, gostamos de ir nestes encontros. Esses PGMs têm engordado muita gente, porque sai cada coisa boa lá, pão de queijo, não sei o que, os cristãos gostam. Mas eles perseveravam, diz o texto, perseveravam no ensino, e o resultado desta comunhão é que crescia o número daqueles cristãos. Qual tem sido o nosso crescimento a partir da sua atividade como membro dessa igreja, como alguém que é um proclamador, como alguém que sabe fazer? Eu tenho dito que os pequenos grupos são a forma contemporânea de nós vivermos isto na exposição desse Evangelho. E lá, nestes encontros, nós anunciamos Cristo para não crentes. Eu fico encantado porque pessoas não crentes têm ido a estes encontros e por vezes elas perguntam, elas falam, elas saem impactadas e dizem: eu volto, porque algo de extraordinário aconteceu com a palavra. Ali ensina-se a palavra de Deus também àqueles que são cristãos novos, porque um pequeno grupo é uma sala de parto para novos cristãos, para novos líderes, para que o Evangelho seja a mensagem
principal e rica ao coração das pessoas que ali se encontram. Mas também ali naquele encontro os irmãos são edificados em comunhão. E às vezes a gente ouve, não é, Jefferson? Ai, que bom que chegou esse dia do nosso encontro, porque as pessoas querem estar ali. Nós temos uma família que está presente aqui, talvez outras também, que foram convertidas a partir do PGM. Está aqui essa família, me esqueci seu nome mesmo, o Francisco e Soraya com a Thalita, frutos de um pequeno grupo. E olha que eles demoraram, viu? Eles demoraram, pastor Magnon orando com a equipe, batalhando para que os corações se abrissem. Quem faz parte do PGM desse irmão? Levanta a mão, por favor, para eu saber. Olha, são vários que trabalharam para que esta família e outras se rendessem a Cristo. Do PGM lá do Simval, nós temos, quantos do Simval tem aqui? Pois bem, então nós vemos pessoas que foram convertidas e já até batizadas, porque Cristo entrou no coração a partir do conhecimento desse encontro do Evangelho. Veja então essas afirmações que nós fazemos de anunciar Cristo, de ensinar a palavra, de edificar. É uma convocação para que eu e você sejam um proclamador e que a nossa casa seja a sala de recepção, um lugar de experiência para o Evangelho, para muitas pessoas. Semelhante ao simbolismo que nós temos agora, ao participar da ceia, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha, assim como em nossas casas nós anunciamos. E eu te pergunto, o que você faz na sua vida diária, ao estudar, ao trabalhar? O que você faz na família? Vai confirmar ou negar esta pregação? E eu continuo desafiando a comprometer-se, a que você faça parte de um pequeno grupo, que você convide vizinhos, amigos e parentes para ouvir a palavra. Eu desafio a que você queira servir a Deus nesse ministério com um único objetivo: pregar o Evangelho até que Jesus volte. Até que Ele venha, você então torna possível, e a ceia nos lembra então do preço que Jesus pagou para nós, e este preço leva-nos então a desejar que a mensagem seja proclamada com poder. Nenhum anjo virá, a não ser eu e você como anjos de Deus, a pregar o Evangelho. Ele nos ensina a falar dele mesmo, do seu amor que salva a sociedade onde nós estamos vivendo, e nós não podemos nos calar, não podemos guardar as boas novas só para nós, porque essa mensagem do Evangelho é uma mensagem que salva. Na IBD que estamos estudando Igreja Centrada, nós ouvimos o professor hoje concluindo dizendo que o Evangelho é o maior conforto para a vida humana. Esse conforto precisa ser dado ao mundo. Portanto, vamos proclamar juntos, até que Jesus volte. A comunhão dos PGMs trará muitos não salvos a essa mesa, para compartilhamento de que Jesus ele voltará e levará todos aqueles que o receberam como Senhor e Salvador da sua vida. Se você tem esse sentimento e esse pensamento, eu convido então a que celebre comigo, a que participe comigo e conjunto destes irmãos que estarão administrando até você a ceia do Senhor,
que você participe desse memorial, para a glória de Deus. Eu os convido que venham à frente para que a gente possa ministrar a ceia do Senhor. Nós vamos distribuir os elementos depois da oração. E enquanto estivermos distribuindo, você vai receber o elemento, o pão, e você vai colocar-se em pé para que eu dê então a orientação seguinte. Eu quero pedir que a Áurea leve o microfone ali, Áurea. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Pai, por esta igreja que te serve, Senhor, e que tu possa cada dia nos sustentar na tua presença, Senhor, para que possamos andar realmente como tu queres, Pai. Obrigada pelo teu servo, Pai, que ministra a tua palavra e que nos ama, Senhor, e cuida da tua palavra, Pai. Muito obrigada por esta ceia, Senhor, que é a lembrança da tua morte, que tu passaste com tanto sofrimento para nos dar a salvação. Nós te agradecemos mais uma vez, Pai, por esse momento. Guarda-nos na tua presença e continua, Senhor, direcionando esta igreja, como sempre tu tens feito, orientando o teu servo, nos dando realmente a tua palavra, Pai. Obrigada por esse momento e nos leva logo após a cada um de nós aos nossos lares na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Vamos. De Jesus.
A Bíblia diz que na noite em que o Senhor Jesus ele foi traído, ele tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Em memória a Jesus, comamos todos do pão. Pai amado, nós te louvamos nesta manhã, porque nos lembramos daquilo que o teu Filho fez por nós, porque um dia, Pai, o Senhor desejou que fôssemos salvos, que conhecêssemos a Ti, Pai, tivéssemos uma salvação, a oportunidade, Pai, de Te vermos um dia. Pai, obrigado porque o teu Filho cumpriu essa missão até o fim e não nos negou nem sequer a sua própria carne, Pai. Obrigado por esta oportunidade de, em comunhão, Pai, estarmos aqui lembrando deste dia. Em nome de Cristo, Pai, oramos. Amém. Agora eu vou receber
E a palavra diz que depois que cearam, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Em memória de Jesus, bebamos todos do cálice. Querido Senhor, Jesus Cristo, teu sangue nos trouxe cura, nos revelou o amor do Pai, mesmo sendo nós pecadores, mas nos levou para a comunhão, a verdadeira vida, a vida eterna, em memória ao teu sacrifício, a redenção. Nós aqui estamos expressando a nossa adoração, entregando nossa vida, aguardando ansiosamente pela tua volta, pelo teu retorno, para a glória de Deus Pai. Amém. Depois de cear, eles cantaram um hino e foram embora. Nós vamos cantar neste momento. Se existe algo em comum entre a gente, é que nós somos dependentes de Deus. E se tem algo que nós precisamos colocar na ponta do papel, nosso contraste com Deus, é que se nós somos inconstantes, o nosso Deus é constante. Se às vezes nós somos limitados por algumas situações, o nosso Deus é ilimitado. Ele é fiel, Ele é bondoso, Ele é um Deus que cuida da gente. E através do sangue de Cristo, hoje nós temos encontro com o Pai. Hoje nós podemos orar a Deus e entender que Ele é o Senhor que guia a nossa vida. E através dessa música, a bondade de Deus é um convite. É como se fosse uma carta escrita por cada um de nós, agradecendo a bondade de Deus na nossa vida. Nós não merecemos, mas o Senhor, por amor e por graça, vem até nós. Então vamos cantar todos juntos, bondade de Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meu fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.
Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Senhor, a tua bondade estende-se de geração a geração. E nós fomos alcançados pela tua bondade. Glória a Deus por isto. Muito obrigado por esta manhã que o Senhor nos proporcionou e pela grande oportunidade desta celebração de comunhão, de proclamação da tua palavra. E é no teu nome que nós elevamos a ti o nosso louvor, a nossa adoração. Muito obrigado. Agora que voltamos aos nossos lares guardados e abençoados, o faremos isto, porque os teus anjos acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Sê conosco e abençoe-nos para o retorno ao culto desta noite. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Os homens permaneçam em pé, por favor, e as mulheres podem sentar-se. Todos os homens em pé neste momento. Hoje, os batistas brasileiros comemoram o Dia do Homem Batista. E nós somos gratos a Deus pela vida dos irmãos. E estamos convidando vocês para que à noite estejam aqui, porque eu tenho uma palavra bíblica para trazer aos irmãos sobre essa história de vida que são homens na dependência do Senhor. Você venha. E, se possível, traga outros homens também para que eles possam sentir-se como alvo da graça de Deus e serem ricamente abençoados por uma palavra que possa alcançá-los, alcançar o coração deles. Eu estou seguro de que teremos uma celebração nesta noite, tal qual como nós estamos tendo aqui, e com convite de você trazer outras pessoas também, outros homens. Então esta celebração será muito maior e muito abençoadora.
Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós vamos encerrar e só vamos sair após a música, após a bênção. Vocês estarão recolhendo o material. Tá bom. Como foi divulgado, a irmã Joana está fazendo aniversário no próximo sábado e ela está convidando todos os irmãos para virem. Tá bom? Todo mundo mesmo? Por quem? Ah, o irmão dela está internado. É. Certo. Então faremos isto, orar pelo irmão da irmã Joana. E no sábado é o aniversário dela. E os irmãos venham porque são 90 anos. Muitas décadas. Curve a sua cabeça, Pai, nós abençoamos os nossos irmãos que aqui vieram e somos gratos pelo direcionamento do Senhor para as nossas vidas. Obrigado por esse tempo de celebração. Portanto, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus reine sobre nós, o teu povo, hoje e para todo sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Os irmãos podem sentar. Nós vamos fazer um pós-lúdio cantado e eu convido os irmãos a se colocarem em pé para a gente cantar com alegria essa música, o momento que nós tivemos, cantando sobre a ceia do Senhor e esse momento de comunhão que tivemos. Então vamos todos juntos cantar com alegria, vinho e pão. Todos juntos. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui. Este é o meu lugar. No perdão que tenho em ti, aprendo a perdoar. Quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo ressurreto e nosso irmão. O Rei da terra e céus é nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Entre o povo do Senhor, verdadeiro lar, Cristo está presente aqui, neste celebrar, e logo vamos nos reunir no grande encontro preparado que há de vir, na glória do Senhor, em todo o esplendor. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Amém. Vamos com Deus, nós nos vemos no culto da noite às 7 horas.